Boa noite. Será que esses três estão correlacionados? A arte, a espiritualidade e a saúde? O que é arte? O que seria arte? Uma criação. Uma expressão de alguma coisa. Hã? Ao decorrer dos slides, nós veremos algumas obras-primas clássicas, modernas, que são a expressão do belo, a expressão do que esses artistas sentem, né? E procuram dividir com o mundo. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo, em todos os caminhos, a ância dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, de paz e de amor. Então a arte, ela tem nos acompanhado desde da criação. Nas cavernas, a gente podia, estávamos lá, não nos comunicar como hoje, mas encontramos meios de nos comunicar, de nos expressar através das pinturas, das invenções, dos utensílios que foram sendo aperfeiçoados ao longo da caminhada da humanidade, da nossa caminhada. Esse é um quadro lindo. Um estilo diferente de quadro, né? A beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, que nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. O que a gente sente quando a gente aprecia uma arte? Um quadro, um filme, uma peça de teatro, escuta uma música. O que acontece conosco? A emoção muda, né? Emoção. Sim. Será que essa emoção, será que ao olhar para um quadro, um desenho, escutar uma música, assistir uma peça de teatro ou um filme, uma escultura, será que esse ato, essa interação nossa com essa arte pode afetar o nosso espírito e, afetando o nosso espírito, pode ter uma relação direta com o nosso corpo físico? Será? Vamos adiante. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna da qual percebemos, aqui na Terra, apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau em direção à fonte de onde ela emana. E isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. Pelo menos podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras-primas que ela inspira aos homens de gênio. Já dizia a espiritualidade, muitas das grandes obras-primas que conhecemos
esses artistas já previamente preparados eram levados, quando no sono físico, através do desdobramento, para vislumbrar essas obras-primas que já existem na espiritualidade. E quando retornam, eles tentam de alguma forma passar a mesma sensação do quadro para a tela. Mas não é a mesma coisa, mas a gente já tem uma percentagem do que a gente vai encontrar na espiritualidade. Engraçado você falando, que veio um flash na cabeça, que no livro dos Mensageiros, quando eles estão a caminho para fazer os trabalhos espirituais na Terra, quando eles fazem a primeira parada, ele fala, nossa, engraçado, tem um quadro igual a esse Era isso de que onde eu me vi. referindo. Aí, eu não sabia, tinha esquecido. Aí ele foi falar, não, na verdade não somos nós que copiamos, foram eles que vieram, foram inspirados através das nossas artes. Copiaram. O universo, a espiritualidade tem música, tem som. Quantos compositores clássicos escutavam essa música da espiritualidade e tentavam trazê-la para a gente? O Espiritismo vem abrir a espiritualidade, o espiritual, vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Nós sentimos com o corpo físico ou com o espírito? O espírito sente. E esse sentimento vibra em nossos corpos. Quando a gente lê uma poesia, a gente viaja naquela frase. Quando a gente escuta uma música, a gente é levado em algum lugar. A gente sai do nosso cotidiano. A gente esquece o problema que estávamos pensando. A gente se permite abrir e se conectar através dessa sensação artística com a espiritualidade. E a espiritualidade pode agir em nós quando isso ocorre. Em toda obra pretendida, literatura, poesia, arte em geral, a escolha dos meios deve ser apropriada à grandeza do objetivo. Na verdade, a poesia está em toda parte onde a colocamos. Ela não se exprime somente pelo verso. Ela pode impregnar todas as formas da linguagem escrita ou falada, todos os aspectos da arte. A poesia é a expressão da beleza propagada em todo o universo. É o ardor comunicativo da alma que compreendeu, alcançado o sentido profundo das coisas, a lei das supremas harmonias, e que busca penetrá-la em outras almas, pelos meios que lhe são próprios. O artista, ele serve como que de meio. A inspiração vem dele, mas também vem da espiritualidade, das suas andanças pelo espiritual. Às vezes um amigo chega próximo e dá uma ideia. Ele se afasta, porque aquele espírito encarnado tem todas as possibilidades de, com aquela ideia, desenvolver uma obra-prima. Os méritos do encarnado. Um trabalho de equipe, na verdade.
nesse desenho do Alex Gray, isso é fantástico. Se a gente olha, ele tem uma série de desenhos. Né? Quem colocar Alex Gray no Google dá para ver os desenhos dele. Não sei qual é o processo dele de criação, mas é fantástico. Fantástico. A gente pode notar aqui que o artista, ou quando a gente está recebendo a arte, escutando uma música, etc., a gente está tão conectado com aquilo, esquecendo os problemas, a negatividade, que essas energias negativas não nos atingem porque estamos protegidos. Notaram no desenho? Daqui. Aqui. Não atinge. Porque ele está protegido. Pode passar. Passa por aqui. Lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, observando a providência, a sabedoria, a harmonia que preside a todas as coisas, reconhecemos que nenhuma há que não ultrapasse o mais alto alcance da inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a não ser que admitamos haver efeito sem causa. Então, quem é o artista mais perfeito que a gente conhece? E por que a gente conhece que essa obra é desse artista? Deus. Mas Deus existe? Vamos olhar a natureza, os planetas, o universo, o mundo. O homem não criou a terra, o homem não criou a lua, as árvores. A gente ajuda a cultivá-las, é diferente, a mantê-las vivas. Deveríamos. Mas quem criou foi Ele, Deus. Os rios, os pássaros, a vida. Foi o Criador maior. Pode passar. Agora, é uma série de exemplos. Vamos prestar atenção nessas fotos e perceber o que elas mostram, que sensação essas fotos, esses quadros, que são fotografias, na verdade, nos passam. Pode passar. Devagarinho. Tá. Mas como é que a arte influencia o espírito? Como é que a arte vai influenciar os nossos corpos? Como que isso vai acontecer? A gente vai lá em Platão, Nossa Senhora, Aristóteles, que acreditavam que a música tocava a alma, que a música enchia a alma de luz, que beneficiava o corpo. A ideia de que a música afeta a saúde e o bem-estar das pessoas já era conhecida por Aristóteles e Platão. Somente na segunda metade do século XX, porém, os médicos conseguiram estabelecer uma relação entre música e a recuperação de seus pacientes. Aqui uma frase de Platão. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Ela enriquece esta última, recebe
uma verdadeira educação. Quando nós vimos aqueles exemplos de natureza, que é aquelas fotos, aquela fotografia é uma poesia. Um quadro é uma poesia. Quando a gente caminha, as árvores na rua, a gente olha uma árvore. Se a gente não tem o hábito, vamos prestar atenção. As árvores são poesia pura. Os ventos, as folhas caindo, isso é poesia ao nosso redor. É a espiritualidade nos abraçando todo dia, nos dando uma possibilidade de nos renovar, nos fortificar e continuar essa caminhada. No final da Segunda Guerra Mundial, músicos foram chamados para tocar em hospitais, como forma de auxiliar o tratamento dos feridos. Como a experiência surtiu resultados positivos, as autoridades médicas dos Estados Unidos decidiram habilitar profissionais para utilizar criteriosamente a música como terapia. O primeiro curso de musicoterapia foi criado em 1944, na Universidade Estadual de Michigan, utilizando as ondas sonoras para nos ajudar em nossos tratamentos terapêuticos, como terapia para doenças, desequilíbrios. Pesquisas revelaram que as ondas sonoras provocam o movimento do protoplasma da célula. Eles foram a fundo na coisa. Sementes estimuladas musicalmente possuem traços aprimorados. Quem nunca ouviu falar que a gente conversando com as plantas, elas não crescem melhor? Pega duas plantas, fala desaforo para uma e ama a outra. Vê quem é que vai crescer melhor. Assim somos nós. O que a gente anda falando para a gente mesmo? No silêncio, lá quando a gente deita no travesseiro. Será que a gente está se amando como a gente conversa com as plantas e dá amor? Ou a gente está falando desaforo para a gente mesmo? Vamos refletir. A música afeta o nível de vários hormônios, né? Inclusive o cortisol, responsável pela excitação e pelo estresse. Testosterona, responsável pela agressividade, pela excitação, e a oxitocina, responsável pelo carinho. Assim como as endorfinas, a serotonina, neurotransmissor que faz a comunicação entre os neurônios. Então, quando aquele artista compõe notas musicais, faz o arranjo e a gente vai contemplar, tudo está no plano divino. É uma terapia. É uma terapia. A Organização Mundial da Saúde formulou em 1946 a seguinte definição de saúde: a saúde é um estado de total bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas a ausência de doenças. É muito importante. Ou debilidade. Gozar da melhor saúde possível é direito de todo homem, independente de raça, religião, convicção política ou situação econômica e social. É o todo. Não é só não ter uma doença. É ter a alegria de viver. Eu posso não ter uma doença aparentemente física, mas se eu não tenho alegria de viver, eu tenho que começar a pensar sobre isso. Porque isso vai refletir em um dado momento no meu corpo físico. Ele vai responder. Uma hora o espírito grita, então ele fala: vou dar uma gripezinha para ver se ele acorda. Vou fazer ele perder a voz para ver se ele acorda para a vida. Aí a gente lembra do Criador,
começa a orar, toma os remédios, a medicina está aí para nos ajudar, claro, mas a gente faz a nossa parte. A gente procura se comunicar com Deus, com a espiritualidade, com a vida e pergunta: o que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer agora? E acreditar. Acreditar na vida. Acreditando na vida, a gente está acreditando no poder divino. Se a gente não acredita na vida, a gente está falando que Deus não vai fazer a parte dele? Que Ele não nos ama? Deus nos ama sim. Deus, Jesus, Ele nunca vai perdoar a gente porque Ele ama incondicionalmente, de braços abertos. O amor crístico é um amor inclusivo de todos, independente do que somos e do que fizemos, pois Ele nos dá um presente de recomeçar sempre, a todo instante. Meditando sobre essa definição, percebemos o quanto a música contribui para esse bem-estar físico, psíquico e social. A cura milagrosa das doenças psicossomáticas por meio da música tem aumentado em número e grau. Sabemos que nenhum ser humano é uma ilha. E a integração social é importantíssima desde a eternidade. Alguns indivíduos já são extrovertidos por natureza, outros mais tímidos e retraídos. Nesse caso, a música serve como um elo entre eles e os demais. Música, teatro, conversar com amigos. Somos seres sociáveis. Necessitamos um dos outros para aprendermos. Necessitamos dessa interação. E o interessante é que essas informações não são de um site espírita. Por isso que eu achei muito interessante. Porque a ciência já está se abrindo e confirmando até a existência de Deus, a continuação da vida, o que é muito bom, o que nos dá mais esperança da continuidade da vida e mais instrumentos para a alegria no viver. O prazer em fazer e executar música torna-se o centro encefálico da felicidade, que contribui para a saúde dos executantes e ouvintes que recebem esses fluidos sonoros e agradáveis. Como a gente falou. Quando a gente escuta uma música do clássico, um sambinha, a gente dá uma agitada, a gente muda. A gente não está pensando naquele problema. A gente fica feliz, a gente se conecta com a alegria, com a vida, com o momento. Aí termina a música, a gente retorna para o que era antes. O que a gente tem que fazer é manter isso o todo instante. Lembrar dos estímulos. É um pouquinho de cada vez, mesmo que seja passinho de formiguinha. Quando a gente quer mudar um pensamento, uma forma de pensamento, e a gente tem todos esses meios, é um quadro que a gente gosta, coloca no telefone. É uma música que a gente gosta, coloca no telefone. É aquela piada engraçada, coloca lá, está triste, escuta a piada e começa a rir. Sai daquela preocupação e começa a pensar, de repente esse problema não é tão pesado assim. De repente eu estava colocando muito peso, muita energia no problema. Por que não desvirtuar e colocar na solução dele? E interagindo uns com os outros, interagindo com os artistas, através da arte, das mais variadas formas de expressões artísticas, a gente está interagindo com a espiritualidade.
e se permitindo renovar a cada instante. Semana passada, eu sempre tento colocar alguma música mais tranquila para dormir, né? Barulho de água, essas coisas acabou, por coincidência. Eu já estava deitado, já quase cochilando, quase dormindo já. E começou uma música que eu nunca havia escutado, que o nome da música é Eu Chamo a Força. E eu estava bem cabisbaixo essa noite. E aí a primeira iniciativa foi abrir o olho, né? Porque eu estava com o olho fechado, eu fui abrir o olho, eu olhei e falei, que música é essa que tá tocando? Aí a música começou a me chamar, eu levantei o pescoço, eu estava deitado. Eu já levantei o pescoço para tentar ver o computador e ver o que era. Aí começou, e aconselho a você principalmente, conhece. Aí eu levantei um pouquinho o corpo, aí não consegui, levantei, sei lá, 1h da manhã mais ou menos, levantei em pé, eu chamava a força de hoje, eu não sabia o que estava vindo, mas estava vindo aquela vibração maravilhosa, dormi como se tivesse resolvido tudo ali naquela hora. Então foi tudo uma questão de vibração mesmo, que trouxe, o que a música trouxe, porque como a gente sabe que a gente tem sempre energia em volta, então aquilo ali foi um incentivo para que eu me abrisse para receber aquilo que estava ali pronto para ser oferecido. Foi maravilhoso. Eu chamo a força, pessoal lá. Eles indicam, inclusive, colocar música para criança, né, quando você está grávida. Colocar, que ajuda para acalmar. Pra... E muitas das vezes a criança, depois que ela nasce, você coloca aquela música e ela lembra. É verdade. Olha, mas você vê como é que é uma coisa engraçada. Eu fui seguir esse conselho, eu colocava quando eu estava grávida do Lourenço, e toda vez que eu colocava música clássica, ele batia, ele se mexia muito, ele ficava agitado. Eu achava que ele estava gostando, né? Não, eu achava que ele estava gostando. O Lourenço, até hoje, se você coloca música clássica, ele chora de despencar. Ele se conecta com aquela mensagem. Ele chora, isso desde 3 semanas. Eu coloquei ópera, inclusive, Maria Casa. Ele, minha mãe, essa música triste faz o menino chorar. Eu falei, não é a música. E no final descobrimos que era a música, realmente. Ele com 3 semanas, ele ouvia, ele chorava, e é até hoje. Você coloca. Tem umas músicas clássicas mais alegres. Porque ele gosta, exatamente. Para dar uma alegria, né? Senão ele já nasce chorando, ele fica chorando. Bom, eu vi esse quadro aqui do Snoopy e fiquei pensando, que maravilha, né? A gente dançar com uma folha que cai na água. Alegria em tudo. Nas coisas mais simples da vida. Uma maneira agradável de conquistar a saúde é por meio da música clássica ou erudita, pois equilibra o sistema nervoso, desfaz o estresse, regulando as batidas do coração. A descontração e relaxamento total ao executar ou apreciar uma peça musical é uma experiência que favorece a capacidade de sentir prazer, alegria e felicidade, que proporciona bem-estar e saúde emocional, refletindo e contribuindo para a saúde geral do indivíduo. Normalmente as pessoas de espírito positivo, que amam o que fazem, que reservam parte de seu tempo para o crescimento cultural, emocional, espiritual e para o condicionamento físico e lazer, são pessoas que vivem mais, sempre felizes e com boa saúde. Alegria de viver é a solução. A receita médica, a receita dos médicos espirituais, da espiritualidade, é alegria de viver e viver com alegria. Todos os seres humanos foram dotados de livre-arbítrio, ou seja, livre escolha. Somos livres para escolher o que comer, o que ler, o que estudar, o que ouvir, o que ver, enfim, o que fazer. Normalmente colhemos logo os resultados de nossa escolha. Se escolhermos bem, seremos pessoas vitoriosas, felizes, realizadas e com saúde. Se escolhermos mal, seremos pessoas, eu não diria fracassadas, mas pessoas com desequilíbrios, né? Infelizes naquele momento, frustradas e doentes. Que escolha a gente vai fazer? Ser feliz? Tentar ser feliz? Ou continuar com aquele mesmo disco? Mas naquela vez não deu certo por causa disso, mas é assim,
comigo não dá certo. Com todo mundo acontece, menos comigo. Se a gente for fazer uma reflexão, há quantos anos a gente está falando para a gente mesmo essa frase? As nossas células acreditam. Então, aí o universo, bom, ele quer ficar assim, então vai ficar. Até o momento que a gente acorda. Quando a gente fala, não, agora chega, agora eu quero viver, agora eu quero alegria. Tudo acontece porque a gente... Divaldo, ele fala uma coisa muito interessante. A única fatalidade que nós temos, como espíritos imortais, é a felicidade plena. Mas isso não quer dizer que nós temos que reencarnar e viver na infelicidade. Temos que viver na alegria, sim, a todo instante. A alegria de viver. Tentar. Os meios, a espiritualidade nos dá a todo instante. Lembre-se que a vida parece ter sentido quando existem objetivos. Quando ela dispõe de valores essenciais, os quais podem ser encontrados na filosofia, moral, patriotismo, religião e obras sociais. E também quando as pessoas se sentem valiosas e importantes na sociedade. Nesse caso, entra a música, que aumenta a autoestima, a memória, a coordenação motora e o entrosamento do indivíduo na sociedade, colaborando assim para uma formação e informação organizada, harmoniosa e saudável. É o ser completo, transpessoal. É o corpo, a mente e o espírito. E no caso aqui, os corpos. E essas ondas maravilhosas que vêm da música, que vêm de uma leitura agradável, uma peça, uma escultura, teatro, etc. O Conselho de Arte da Inglaterra lançou faz pouco tempo um documento enumerando as vantagens de incentivar atividades culturais para a sociedade como um todo. E um capítulo que recebeu muito destaque é justamente o voltado ao bem-estar. Segundo o artigo, pessoas que comparecem a pelo menos um evento artístico por ano têm uma chance quase 60% maior de afirmar que são saudáveis em comparação com quem não frequenta museus, teatros e concertos. Bom, amanhã todo mundo já é museu. Dá para garantir de 2016 até 2017. O simples ato de vislumbrar quadros já diminui a produção de substâncias estressoras, estressantes, que podem contribuir para uma série de complicações. E explica Ricardo Monesi, psicobiólogo da Universidade Federal de São Paulo. E se além de observar pinturas, você desenhar, provavelmente esses efeitos serão ainda mais intensos. Eu desenho e jogo fora, porque o desenho não dá, mas aí a gente se expressa, nossa senhora, aí a gente então já estou colocando aquilo para fora e deixo ele, mas a gente se expressa assim. Arte-terapia, musicoterapia, e vários tipos de terapia. A arte na terapia é utilizada muito, para desabafo. Às vezes a gente não quer falar com palavras, mas a gente quer desenhar alguma coisa, colar, fazer alguma coisa para dizer aquilo que a gente não consegue falar, que não tem coragem com palavras. Bom, 6 benefícios de se aproximar das artes, segundo esse artigo. Educação, quando a gente interage, em aulas de arte, música, fotografia, etc. Nos ajuda na civilidade, jovens que participam com frequência de práticas culturais são 2 vezes mais propensos a realizar trabalhos voluntários. É uma estatística interessante, porque a gente se interage, a gente quer ajudar um ao outro, e aquilo lava a alma, então a gente quer mais. Você não consegue, eu te ajudo. Aí começa. É uma atividade voluntária. Saúde emocional. Aqui a gente falou muito da música, mas a dança, o próprio ato de pintar ou de fazer alguma coisa artística é uma terapia.
foco, né? Cantar em um coral estimula, entre outras coisas, habilidades cognitivas, como concentração e memória. Você está cantando, tem que lembrar da música e do ritmo. Né? Então, já é uma coisa. Se você está cantando e tem dança no meio, aí já é mais uma coisa. Se você está participando de uma peça de teatro, você tem uma ação. Você está no palco, tem que ter uma ação. Só vai cruzar um objetivo. A vida tem um objetivo, tem que ter um objetivo para ser alegre. No teatro, o ator ele só pode cruzar o palco, se mover alguma coisa, ele tem que ter um objetivo. Ele não precisa se mexer, mas para ele expressar alguma coisa, ele precisa de um objetivo. Como na vida. Senão fica bem. O diretor se descabelando lá atrás, o público muitas vezes não nota, mas vai notar com o tempo. Não, o ator precisa de um cafezinho para dar uma ativada. Né? Muitas vezes é a gente precisa parar, respirar e continuar. Renovar nossos objetivos muitas vezes, retornar objetivos antigos que já estavam esquecidos porque a gente acha que não merece. Por que a gente não merece? Todos somos filhos de Deus. Todos merecemos a felicidade. Amar e ser amados. Rapidamente. Rapidamente. Aqui é para a gente explicar por que, como que uma música, o ver, o fazer, arte, alguma coisa artística, vai afetar o nosso espírito, o nosso corpo físico. A gente sabe que nós somos um espírito eterno. Nós somos um espírito eterno, criado por Deus. Esse espírito tem um corpo que envolve esse espírito, que envolve o nosso espírito, que é o perispírito. E através das informações contidas no perispírito, o novo corpo físico, material, tangível que a gente toca aqui, ele é formado. Então diz Manuel Floriano de Miranda: corpo intermediário entre o ser pensante, eterno, né, o espírito, e os equipamentos físicos, transitórios, corpo físico, de carne. Por ele se processam as imposições da mente sobre a matéria e os efeitos dela em retorno à causa geratriz. Ou seja, alguma coisa que o espírito traz nele, ou que ele recebeu de outros espíritos, aquilo vai passar pelo perispírito, que vai codificar essa informação e vai transformar essa informação no corpo físico, para atingir o físico. Da mesma forma que o que a gente pensa a nosso respeito, o que a gente recebe, o que a gente aceita, passa do corpo físico, passa para o perispírito, que faz a transformação para ficar no espírito, atingindo o espírito. Funciona, posso falar aqui. Pensamento é energia, é a mais profunda energia. É a energia primária que tem ação sobre todas as outras energias do corpo físico e do perispírito. Nós somos um ser que nós somos um espírito com o perispírito e nós temos esse amarelo aqui é o geral, né? É o nosso campo energético. Tá? Nosso campo energético. Esses dutos aqui são os chakras, os principais, conhecidos pela ciência, pelas ciências espiritualistas, né? São os chakras. É o nosso contato o contato, né, do espírito com o físico, né?
digamos assim, rapidamente. Então, se ele fala que o pensamento é energia, o que eu estou pensando fica onde? Aqui, ó. Fica aqui. Quando eu me aproximo de uma outra pessoa, eu vou sentir alguma coisa. Aí tem gente que não faz nada pra gente. Deixa quieta. A gente fala que o meu santo não cola com o dela. No Brasil a gente fala muito isso. É a energia. Não é aquela pessoa horrível, fez alguma coisa no passado. Às vezes naquele momento ela está com desequilíbrio que a gente não tem muita afinidade. Não vamos julgar já. Vamos orar pela pessoa. E não se deixar misturar com aquela energia. Isso é o mais importante. Mas vamos em frente. Como ele falou aqui que o pensamento é energia, a melhor forma da gente compreender isso, né, e como a música e o admirar uma arte afeta o nosso corpo, é com essa pesquisa do japonês, do Masaru Emoto, que ele provou que colocando ele pegou a água, os cristais da água, e colocou cada cristal, cada protótipo de cristal sob ondas sonoras diferentes, de música, de raiva, como aqui, de ódio e de amor. Que água que a gente está bebendo? Que água que a gente está ofertando ao próximo? É a mesma que a gente está bebendo. A comida pesa. Comida. Que é uma forma de arte mais maravilhosa e necessária para a nossa existência. Física, principalmente. Quando a gente faz aquela comida com amor, é outra coisa. Quando não faz, a gente até come e está com fome. Mas Não fazer. aquela coisa, não estou com muita fome não, de repente fiquei sem fome. Agora quando a gente pega aquele pão de queijo, é uma loucura. Já é frutificado cada ingrediente, né? Então já dá um bem ao corpo, né? E ao espírito. Então, se afeta a água do rio, não vai afetar o nosso corpo, que é entre 60% e 70% água? Então, quando a gente faz uma oração, uma meditação, se eleva, abre o coração para a espiritualidade, para o amor divino, o que está acontecendo com a gente? É aquela energia que entra, passa pelo perispírito e ele faz as transformações necessárias para atingir nosso espírito e enchermos de energia e de força para continuar. Está chegando aquela forma. Então é aqui. Olha, espírito recebe aquela informação que a gente viu lá da espiritualidade, alguma coisa. Passa por aqui essa informação para atingir o corpo físico. Da mesma forma que do corpo físico para o espírito. Agora, como é que isso ocorre? A energia primária que entra daqui, de alguma fonte, tá? Ela passa pelos chakras, tá? Aqui tem chakra, aqui também tem chakra. Chakra, energia secundária que entra, aqui entrou uma energia, aqui pode entrar também energia. Essa energia, ela é codificada aqui e densificada, se vem desse lado, né? Porque o perispírito e o duplo etérico, eles servem também de gerador, de densificador dessas energias, para afetar o corpo físico, como? Dos nadis, que tem lá nos chakras, atinge, que tem ligação direta com o sistema endócrino, que chega ao nervoso, distribuindo para o sangue, chegando aonde a gente tem mais desequilíbrio.
Da mesma forma que a gente fala tanto mal daquela pessoa, que a gente está atirando aquela pedra, mas a gente também está engolindo uma. Porque aquela energia, ou até mais, porque a gente está recebendo aquilo, vai para o sangue nervoso, endócrino, nada de desequilíbrio para o perispírito e pode desequilibrar o espírito. E para a gente equilibrar isso, é muito oração. Então, para que criticar as pessoas? Para que ver o lado errado de todo mundo? Para que ver o nosso lado errado? Fala, Marlene. Calma. Para que a gente só vai ver o nosso lado errado? É para ver se todo mundo está prestando atenção. Então a gente, faz esse jogo. Senão a gente só fica pensando negativo, a nosso respeito de todo mundo em volta. Assim, mas todo mundo tem problema? Todo mundo. Quando você falou. Quando você falou e essa frase, aí a Marlene corrigiu você, aí ela se perdeu, eu também me perdi um pouco, né? Aí Tá. pode explicar de novo? Tá, deixa eu ver que frase é essa que eu falei. Para quem fica pensando só no Tá. Se você fica, tá? Se você atira pedra, você vai também engolir uma. Então o que acontece? Você vai atacar a pedra, o desaforo, que seja, com a pessoa, falando mal, fofoca, né? Só que vai ter uma repercussão, porque você está gerando isso em você. Fica no nosso campo astral. Ficando no nosso campo magnético, o que acontece? Atinge o sangue. Atingindo o sangue do sistema nervoso endócrino, passando pelo chakra, pode desequilibrar o perispírito e o espírito. A gente fica pesado. E o lado contrário, a mesma coisa. A gente já está meio pesado. Passa por algum lugar, chega alguém, mas é mesmo, né? Aquela pessoa só faz isso. Não gosto dela também não. Né? Ela é pesada. Aí o que acontece? A gente recebe, aí passa pelo espírito, atingindo o nosso corpo. Ele vai engordando, né? Também pegando doenças. Vários desequilíbrios, né? Essa energia, quando passa pelo sistema endócrino nervoso, atingindo o sangue, ela vai desequilibrar aquela área do nosso corpo que é mais sensível, onde geralmente estão nossas fraquezas. Então a gente tem que pensar, o autoconhecimento é muito importante. Mais detalhes sobre os corpos no próximo curso extra. Senão o povo aqui começa, né? Bom, gente, aqui tem algumas obras de arte, quadros, para a gente olhar. Antes a gente viu a obra de Deus, fotos da natureza. Agora, indiretamente, né, é obra de Deus, porque nós somos obra de Deus. Né? Mas são quadros, esculturas, no clássico moderno, para ver quanto a arte pode nos afetar, quanto é bom isso. Vai passando devagarinho. Que lindo isso. Um estilo diferente. Isso aqui é street art. Não é pichação. Street art, é diferente. Gente, isso aqui é um templo Veda, tá? Esse do lado aqui, desse lado lá. Védico de 6.000 antes, tá? De Cristo. E aqui são esculturas, né, gregas e também acho que é egípcia. Né? Para a gente ver que a arte esteve presente em toda a nossa evolução, né? Como forma do homem se expressar. Né? Fiquei pensando, a colher, a cereja,
quê, no lago. Eu já vi essa escultura em vários locais diferentes, né? No campo, né? No lago. Fiquei pensando, tá bom. Né? Faz a gente refletir. Tira a gente do nosso normal. Isso é uma das funções da arte. Tirar a gente do nosso cotidiano. Daquela forma de pensamento negativa. Por favor. Eu não sei se provavelmente algumas pessoas viram, mas se não viram, procurem provavelmente algum amigo no timeline no Facebook tem. Essa semana estava passando de entre o 8 as esculturas mais lindas da Terra. São coisas assim que Eu vi uma. não tem exatamente aonde elas estão. Eu até tive vontade de procurar, mas coisas assim. Tem uma que é uma mulher, né, sentada em posição de meditação, né, com luzes, né? Não é? Lindas. Então, essa imagem é um exemplo de como a gente pode ficar e de como a gente fica quando a gente está interagindo com os outros, quando a gente para de pensar no lado negativo da vida, no nosso lado negativo. A gente está ali, a gente sabe que a gente fez alguma bobagem, mas a gente se concentra no nosso lado bom, fortalece ele, respira fundo, pega a proteção para enfrentar o nosso lado desequilibrado. Sem julgamento, sem culpa. Apaga a culpa. Culpa atrasa. Culpa é uma âncora que a gente coloca no chão e impede a gente de progredir. Deus não culpa a gente, Deus não julga, não aponta dedo, Jesus não aponta dedo, o nosso mentor espiritual, amigo espiritual, anjo protetor, como a gente queira falar, ele não vai apontar o dedo, ele conhece a gente, ele sabe. Ele tem os meios de como fazer para a gente despertar. Agora, como já disse aquele lá na frente, temos o livre-arbítrio da escolha. Temos o livre-arbítrio, né? Bom, aqui é só para dizer como nós somos sensíveis à música. Eu achei interessante, né? Ele fala, né, da lenda de Orfeu, né, que com sua lira ele começou a atrair todas as feras da floresta. Eu achei interessante que o Leon Denis fala o seguinte: os próprios insetos sentem as vibrações. Quando me põem ao piano, as moscas voam em torno de mim de uma forma particular. Fiquei imaginando ele tocando piano, as moscas dançando em volta, assim, né? Porque eu achei interessante, né? Bom, o poder da música também se demonstra pela influência da canção sobre o povo, sobre nós. Ela é a companheira do trabalho, o apoio do esforço paciente e repetido, a alegria do lar, porque exalta as forças e os sentimentos do ser humano. Quando a gente vai fazer faxina na casa, o que a gente faz? Música. Já chega, já arregasa, já fica lá e já fica, né? Ou é um sambinho, uma música clássica, dependendo do gosto. Entendeu? E vai, né? Quando a gente vê, já não tudo. Bom, a ideia é essa. A ideia é essa. E a gente não pensa em mais nada, está concentrado ali, está limpando tudo, é como a gente tem que fazer na nossa casa interior. Limpar a nossa casa interior, sem medo. Sem medo. Vamos avante. Assim como o escultor forma uma imagem virtual, o grupo de notas, os acordes, conforme sejam moduladas, em tom maior ou menor, formarão por seu estilo uma série de pensamentos, que se tornam mais ou menos compreensíveis segundo a evolução dos modos da música. Eis aqui um ponto estabelecido. As artes plásticas formam imagens, e a arte das ondas musicais forma igualmente imagem, mas uma imagem mais sutil, da qual o teor é mais frágil e a compreensão mais delicada. A gente fecha os olhos e escuta. Com nossos ouvidos físicos, depois a gente já está escutando com a alma. A música. Faz bem. Música faz bem. Arte faz bem. Beethoven, baixinho, carrancudo, mal-humorado, um pai muito exigente, uma excelente sensibilidade para a música,
Tanto que, quando ele estava aprendendo, todo professor de música recusava algumas coisas, ele falou, mas quem disse que isso aqui tem que recusar? Eu gostei, vou fazer. Ele acreditava e fazia. Beethoven conseguia escutar a música da natureza, a música da espiritualidade. Ele colocava, quando ele caminhava nos parques, na floresta, nos bosques, ele admirava a cena até quando ele podia escutar. Com o passar do tempo, ele já não podia mais escutar. Ele ficou surdo dos dois ouvidos e ele escutava com a alma. Quando ele estava compondo, ele entrava em êxtase. Palavras dele. Vamos ver um pouquinho dele. Com 32 anos, começou a ter problemas com sua audição e aos 49 ficou completamente surdo. Beethoven mergulhava em seu mundo interior, porém nunca parou de compor. Mesmo surdo, por incrível que pareça, continuou tocando piano, regendo orquestras e, sobretudo, compondo. Aliás, suas obras mais famosas foram compostas quando ele estava parcialmente surdo. Sua obra-prima, a Nona Sinfonia, o coral, foi composta quando ele já estava totalmente surdo, não podendo ouvir sua própria música. Sonata do Luar. Beethoven vivia um desses dias tristes, sem brilho e sem luz. Estava muito abatido pelo falecimento de um príncipe da Alemanha, que era como um pai para ele. O jovem compositor sofria de grande carência afetiva. O pai era alcoólatra, quanto mais o agredia fisicamente. Faleceu na rua por causa do alcoolismo. Sua mãe morreu muito jovem, seu irmão biológico nunca o ajudou em nada. E além disso, cobrava-lhe aluguel da casa onde morava. Ele tinha uma vida um pouco conturbada. A tudo isso, soma-se o fato de sua doença agravar-se. Sintomas de surdez começaram a perturbá-lo, ao ponto de deixá-lo nervoso e irritado. Ele carregava sempre consigo uma tábua ou um caderno para que as pessoas escrevessem suas ideias e pudessem se comunicar. Mas elas não tinham paciência para isso, nem para ler seus lábios. Notando que ninguém o entendia, nem o queriam ajudar, Ludwig se retraiu e se isolou. Por isso conquistou a fama de misantropo. Foi por todas essas razões que o compositor caiu em profunda depressão. Chegou a redigir um testamento dizendo que ia se suicidar. Mas como ele se ligou à espiritualidade, ele esperou um minutinho a mais e se renovou. E compôs a Nona Sinfonia. Vai passar. Ah, não, tem que colocar a música. Esqueci. Gente, escutar essa melodia é lindíssima. Enquanto a gente narra a história de Beethoven, as palavras dele, pode deixar. Ó homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misantropo, como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a aparecer deste modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que de 6 anos a esta parte vivo sujeito a triste enfermidade, agravada pela ignorância dos médicos. Devo viver como um exilado. Se me acerco de um grupo, sinto-me preso de uma pungente angústia, pelo receio que desculpa o meu triste estado. E assim vivi este meio ano em que passei no campo. Mas que humilhação, quando ao meu lado alguém percebia um som longínquo
de uma flauta e eu nada ouvi. Ou escutava o canto de um pastor e eu nada escutava. Esses incidentes levaram-me quase ao desespero. E pouco faltou para que por minhas próprias mãos eu pusesse fim à minha existência. Só a arte me amparou. Que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Mas como nenhum filho de Deus está esquecido, vem minha ajuda espiritual através de uma moça cega, que lhe fala quase gritando. Ela morava na mesma pensão pobre por onde Beethoven havia se mudado, e daria tudo para enxergar uma noite de luar. Ao ouvi-la, Beethoven se emociona até as lágrimas. Afinal, ele podia ver. Ele podia escrever sua arte nas pautas. A vontade de viver volta-lhe renovada. E ele compõe uma das músicas mais belas da humanidade. A Sonata do Luar, que é assim que a gente escuta. No seu tema, a melodia imita os passos vagarosos de algumas pessoas, possivelmente os dele e de seu protetor. Olhando para o céu prateado de luar, lembrando da moça cega, como a perguntar o porquê da morte, daquele mecenas tão querido, ele se deixa mergulhar em um momento de profunda meditação transcendental. Alguns estudiosos de música dizem que as 3 notas se repetem insistentemente no tema principal do primeiro movimento da sonata, são as 3 sílabas da palavra porquê, ou outra palavra sinônima em alemão em dado. Que música linda, né? Um excelente artista. Toca a alma. A Quinta Sinfonia de Beethoven é uma outra coisa. Tem uma outra vibração aí nessa Quinta Sinfonia. A Quinta de Beethoven é a síntese da sinfonia romântica e desloca de uma vez por todas o produto final artístico do estético para o experiencial. Não se ouve a quinta com indiferença. O discurso musical exige do ouvinte participação ativa e atenção total. Todo mundo conhece. Uma pesquisa do programa de oncobiologia da UFRJ expôs uma cultura de células ligadas ao câncer de mama a meia hora da obra. Tem que ser nos alto-falantes, né, com ondas. Né, aqueles alto-falantes não pode ser digital, né, tem que ser aquele alto-falante, sabe, que grandes, né, pequenos, mas que tem isso. 1 em cada 5 delas morreu. Uma experiência que abre uma nova frente contra a doença, por meio de timbres e frequências. Como essas células duplicam-se a cada 30 horas, Márcia esperou 2 dias entre a sessão musical e o teste de seus efeitos. Neste prazo, 20% da amostragem morreu. Entre as células sobreviventes, muitas perderam tamanho e granulosidade. Tal é o amor e a majestade dessa obra. Arte. Bom, não entendi. Como? Como a gente explicou no início. Não, eu não entendi. Se a música é vida, por que morre? Não, as células cancerígenas. As células morrem e a pessoa, né, ganha a saúde. Né? Então, é uma pesquisa que já começou há uns anos, mas eles estão tentando com outros autores, né, clássicos. Né? Não sei se vai chegar aos outros gêneros musicais, mas eles estão ainda testando nos clássicos. E com a Quinta Sinfonia realmente deu certo. Né? Se a gente falar como o Masaru Emoto falou, eu te odeio, para a água do rio, e quando ele foi tirar a amostra, ela estava toda desequilibrada, é a mesma coisa aqui. Essa sonata, ela tem uma vibração diferente. Coloca um pouquinho, é um pouco alta. As ondas devem provocar uma coisa muito...
essa quinta sinfonia, é diferente. Vamos avante. Ode à alegria, que coroa a missão desse notável compositor já totalmente surdo. Houveram apenas 2 ensaios e a estreia foi um desastre. O coro não atingia as notas mais altas e protestava, exigindo mudança. Beethoven nem respondeu. Apesar disso, o público sabia que estava diante de um marco na história da música. Aplaudiu durante longos minutos. Beethoven, sentado na primeira fila, surdo, não percebeu, porque como ele estava de costas para a plateia em pé, ovacionando, precisou de alguém cutucar ele para ele virar e perceber que as pessoas estavam aplaudindo já há um tempo. Porque ele não escutava. Ele tinha um outro processo de interagir com a música. Pode colocar. Essa você tem que aumentar um pouco. Está terminando, gente. Está terminando. Como a gente fala, né? Hino à alegria expressa a sua gratidão à vida e a Deus por não haver se suicidado. Beethoven morreu 3 anos depois. Beethoven morreu, mas sua obra é imortal e a sua influência duraria muito mais que os seus 57 anos de vida na Terra. Aqui é só um relato, né, de Invisível de Aldemir. Beethoven referiu-se à fonte de Lipovina. Sinto-me obrigado a deixar transbordar de todos os lados as ondas de harmonia provenientes do foco da inspiração. Procuro acompanhá-las e delas me apodero apaixonadamente. De novo, escapo e desaparecem entre a multidão de distrações que me cercam. Daí a pouco torno a aprender com um ardor e inspiração. Arrebatado, vou multiplicando todas as modulações e venho, por fim, a me apropriar do primeiro pensamento musical. Vede agora, é uma sinfonia, um dos processos de criação de Beethoven. Completa interação com a espiritualidade. Todos antes disso. Helen Keller, ela era cega e surda. Foi convidada para escutar a nova sinfonia de Beethoven no rádio, em 1930. Surda, de nascença, como é que vai ser? Então, pegaram essa caixa de som, tiraram a capa, né, que protege, e ela colocou, sentada, ela colocou a mão próxima, não por lado, mas próxima, de onde saíam as ondas sonoras. E ela descreve a nona sinfonia de Beethoven. Uma majestade, algum trecho da carta dela. É claro que isso não era ouvir, mas sei que os tons e harmonias me transmitiram sentimentos de grande beleza e majestade. Eu também sinto, ou pensei que eu senti, o curso maravilhoso de sons da natureza que cantaram em minhas mãos, o balanço dos ventos e o murmúrio de riachos. Eu nunca fiquei tão extasiada diante de uma multidão de tonalidades de vibrações. Enquanto eu ouvia, com a escuridão e a melodia, a sombra e o som preenchendo todo o espaço. Eu não poderia deixar de lembrar que o grande compositor que derramou tal inundação de doçura para o mundo era surdo como eu. Fiquei maravilhada com a força do seu espírito que passou por cima de sua dor para levar tamanha alegria para os outros. E lá eu fiquei sentada, sentindo com a minha mão a magnífica sintonia que quebrou o mar, as praias silenciosas da alma dele e da minha. Helen Keller escreveu mais de 10 livros e depois ela passou a distribuir rádio para pessoas cegas. Está terminando, estou vendo que tem um espírito aqui já está terminando. Gente, quem quiser saber a letra da nona sinfonia,
é um Ode à Alegria, é uma poesia, enorme poesia, do, como é que é isso? Friedrich Schiller, né? Ele que escreveu essa poesia, que Beethoven leu naquele momento de se suicida, se inspirou novamente através da arte poética, das letras, e só colocou a sua melodia. E essa é a música que a gente está escutando. Para terminar, vai terminar agora, pode passar o próximo. Então, minha gente, não coloca não. Ainda não. Arte. Se conectar. A espiritualidade nos dá meios magníficos. Lembra do Snoopy? Uma folha, ele estava dançando ali. A gente está indo para o trabalho, as árvores, vamos prestar atenção, os pássaros, tem coisa para a gente perceber. O rio, os parques daqui são maravilhosos. Aqui a gente acorda em plena cidade com um passarinho cantando. Exatamente. Vamos prestar atenção nisso. O Espírito do Senhor, quando ele encarnado, quando ele abriu a escola, uma das primeiros cursos que ele fez foi de arte. Né? Ou seja, vamos utilizar desse meio da arte. Eu conheço muito música clássica. Eu vou procurar conhecer a música clássica, mas tem outras músicas que vão me levar também a me conectar com a espiritualidade, que vão fazer com que eu saia daquele pensamento negativo e procure algo melhor. Porque durante aqueles 2, 3 minutos da música, eu não estou pensando no meu problema. Eu tirei a minha âncora da terra e estou me permitindo caminhar. Por quê? Porque o Pai está de braços abertos. E a todo instante nos incluindo em seu amor. Nos dando todos esses meios de interagir uns com os outros. Errar, todos nós erramos e vamos errar durante a nossa caminhada evolutiva. Mas a cada passo estamos melhores do que ontem. E amanhã melhor que hoje. Pode colocar. Não, colocar a música. Cadê? Não, Antônio Luiz, volta. Perdeu todo o lugar. Presta atenção. Obrigado pela atenção.